Pisa é uma cidade italiana situada na região da Toscana, com aproximadamente 86 mil habitantes e se estende por uma área de 185 quilômetros quadrados. É famosa principalmente pela torre inclinada e, junto com ela, suas deslumbrantes outras atrações na Praça da Catedral. Ali estão a torre, a catedral, o batistério, o Campo Santo, além do Museu del Duomo e o Museu del Sinope. Aqui nasceu Galileu de Vincenzo Bonalti de Galilei, em 15 de fevereiro de 1564, e faleceu em Florença em 8 de janeiro de 1642. Foi um astrônomo, físico e engenheiro italiano, às vezes descrito como um polímata, ou seja, uma pessoa que conhecia muitas ciências. Galileu foi chamado de pai da astronomia observacional, da física clássica da era moderna, do método científico e da ciência moderna. Descobertas arqueológicas realizadas recentemente na região revelaram a existência de um grande porto fluvial da época romana no seu subsolo. Nessas descobertas foram encontradas mais de 30 embarcações de vários modelos, algumas delas intactas e ainda com a mercadoria que transportavam, tendo sido recuperados muitos objetos. Tal fato deve-se à conservação possibilitada pelos sedimentos depositados ao longo do tempo pelo rio Arno. Há 20 séculos, o estuário encontrava-se a 4 quilômetros do mar, o que fazia do Porto das Maravilhas o maior porto romano, só igualado na sua importância pelo porto de Ostia, perto de Roma. Atualmente, a cidade encontra-se a 17 quilômetros do litoral. Acredita-se que a inclinação da famosa Torre de Pisa se deva ao fato de estar no lugar onde havia mar, onde o solo é bastante arenoso. O porto encontrava-se sob a atual estação ferroviária de San Rossore. Diz a tradição que foi no porto de Pisa que São Pedro desembarcou para pregar o Evangelho, tendo dali seguido para Roma. No período romano, Pisa era conhecida como Colonia Obsequens Julia Pisana. Foi uma das repúblicas marítimas e, em 1016, Pisa, juntamente com Gênova e outros aliados, expulsaram os sarracenos e conquistaram a Córcega e a Sardenha e adquiriram o controle do mar Tirreno. Pisa, que naquele tempo estava à beira-mar, na foz do rio Arno, alcançou o apogeu do seu esplendor entre os séculos XII e XIII, quando os seus navios controlavam o Mediterrâneo Ocidental. A partir dos anos 1280, surgiu uma grande rivalidade entre Pisa e Gênova, que culminou na Batalha Naval da Melória em 1284, a qual marcou o declínio da potência pisana, tendo Pisa renunciado a qualquer pretensão sobre a Córcega e cedido aos genoveses parte da Sardenha em 1299.
São dois os principais acessos para se chegar até o complexo onde está a torre. Este é o acesso passando pelo centro da cidade. O outro é através da Porta Nova, que veremos mais tarde. A muralha da cidade começou a ser construída em 1155 e em alguns pontos chegava a 11 metros de altura e por baixo ainda tinha perto de 2 metros de fundação. Era uma muralha que cercava toda a cidade e originalmente tinha um total de 7 quilômetros de extensão. As guerras ou o homem e seu ímpeto de modernidade acabou destruindo boa parte das muralhas. As partes ainda existentes foram reformadas e abertas em 2014 para o público, e a partir de vários pontos se tem uma vista maravilhosa da cidade. É impressionante o panorama da Piazza dei Miracoli lá de cima. Ainda é possível ver o Bagni di Nerone, que era uma terma do período romano, a igreja de San Francesco e a Piazza delle Gondole, as torres medievais, passar sobre as portas antigas da cidade, ver o teto dos edifícios antigos e se sentir parte daquela época de ouro da cidade de Pisa. Grande parte dos turistas chegam ao complexo através da Porta Nova, porque nas imediações estão os estacionamentos para automóveis e ônibus, e também é um local com muitas lanchonetes e barracas para a compra de lembranças da cidade. Neste ponto, apresentamos algumas imagens de todo este maravilhoso complexo e depois vamos apresentar cada uma das suas atrações.
Deste ponto, os visitantes utilizam de toda a sua criatividade para gerar pitorescas imagens e lembranças da sua visita. A Torre de Pisa é considerada uma joia da arte românica e um monumento que ganhou importância ao longo dos séculos com a sua significante inclinação, gerando admiração e preocupação em especialistas e turistas. Esta torre é o campanário da Catedral de Santa Maria da Assunção, na Piazza do Duomo, também chamada de Praça dos Milagres. Possui 55 metros e 86 centímetros de altura, 8 andares e 294 degraus até o seu topo. Estima-se que pesa 14.700 toneladas e tem uma inclinação de 3,97 graus, que representa 3,9 metros da vertical. Em 1964, o governo italiano pediu ajuda para impedir que a Torre de Pisa desmoronasse. Em 1987, a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade todo o conjunto de monumentos da Praça dos Milagres. Em 1990, a Torre Inclinada de Pisa fechou suas portas ao público como medida de segurança e, após vários trabalhos de reestruturação, abriu novamente em 16 de junho de 2001. Seus 8 andares estão cercados por uma galeria ou pórtico com arcos que reproduzem o conteúdo da fachada da catedral e possui 7 sinos no último andar. Cada sino tem seu nome, sendo Assunzione o maior e mais pesado, Crocifisso, San Ranieri, Dal Pozzo, Paschereccia, Terça e Vespuccio. Atualmente continuam a tocar antes do início das missas na catedral e ao meio-dia, graças a um sistema eletrônico. Foram necessárias 3 fases e 177 anos para a conclusão da torre. O arquiteto Bonanno Pisano começou a sua construção em 1173 com o primeiro andar, que era cercado por 15 colunas de mármore branco, com capitéis clássicos e arcadas cegas. Com a construção do terceiro andar em 1178, a torre inclinou aproximadamente 5 centímetros ao sudeste.
por causa do terreno instável, interrompendo a sua construção. Este período de pausa foi muito importante porque permitiu que o terreno se estabilizasse na época. 100 anos depois, Giovanni di Simone retomou a construção tentando compensar a inclinação da torre. Construiu 4 andares verticalmente, porém o resultado não foi como previsto. O campanário ainda estava inclinado e a construção foi interrompida novamente. Em 1298 foi medido um desvio pluviométrico de 1,43 m e 60 anos depois este número aumentou para 1,63 m. Tomados o Pisano, continuou a construção do campanário, concluindo em 1372. De acordo com Vasari, Nicolas Pisani e seu filho Giovanni levam o mérito por este trabalho. A inclinação da torre desacelerou nos séculos seguintes. Acredita-se que o seu peso tenha sido um fator importante que forneceu uma certa estabilização ao edifício. O arquiteto Alessandro Gherardesca realizou a primeira restauração em 1835, removendo o terreno lamacento, substituindo-o por uma base de mármore. O resultado foi atroz, provocando uma nova inclinação, e em 1918 o desvio da linha de prumo chegou a 5,10 metros. Em 1990, a inclinação da torre continuou a aumentar cerca de 1 centímetro e 2 milímetros por ano. Diz a lenda que Galileu Galilei deixou cair 2 bolas de canhão do alto da torre e afirmou que a sua intenção era demonstrar que, quando soltos no vácuo, todos os corpos caem com a mesma velocidade, independentemente das suas formas e das suas massas. Esta não é a torre mais inclinada no mundo. A Torre de Pisa possui 3,97 graus de inclinação. No entanto, de maneira natural ou acidental, a torre mais inclinada no mundo possui uma inclinação de aproximadamente 5,7 graus e é o campanário de uma pequena igreja na vila de Surhusen, na Baixa Saxônia, no noroeste da Alemanha. Em 2010, o Capital Gate, um arranha-céu construído na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ganhou o status de torre mais inclinada no mundo, pelo Guinness Book. Porém, esta edificação foi projetada e construída propositadamente desta forma, sendo 2 vezes mais inclinada que a Torre de Pisa.
Esta catedral é dedicada à Virgem Maria e é o principal exemplo de um edifício religioso em estilo românico pisano. Foi construída entre 1064 e 1118, ano da sua consagração, e foi projetada pelo arquiteto Busqueto e ampliada nos séculos seguintes. Além de Busqueto, os arquitetos Reinaldo e Guglielmo também trabalharam na sua construção em anos seguintes. Este Duomo é um conjunto grandioso de muitos elementos estilísticos devido à presença durante as obras de pessoas de diferentes culturas que, com a sua contribuição, permitiram a magnífica fusão de diversos estilos, além do românico pisano, entre outros, o árabe, o bizantino e o lombardo. A origem desta catedral está ligada a uma interessante curiosidade. Segundo a tradição, a sua imponente construção só foi possível porque foi financiada pelos despojos de guerra com a captura de navios sarracenos no porto de Palermo. De fato, entre os séculos X e XI, Pisa foi protagonista de uma grande ofensiva contra os piratas árabes da Itália Meridional, no norte da África, Córcega e Sardenha. Uma série de inscrições na fachada da catedral fornecem numerosas informações sobre sua edificação. Uma delas diz que as obras foram iniciadas 1063 anos depois do nascimento de Cristo. Com os cálculos de hoje, sabemos que a inscrição se referia ao ano de 1064. Uma inscrição na fachada da catedral celebra o arquiteto Busqueto, elogiado como superior aos heróis Ulisses e Dédalo por causa da sua grande perícia em transportar grandes colunas antigas romanas que ainda hoje podem ser admiradas na catedral. Busqueto foi sepultado em um sarcófago romano localizado no nível inferior no primeiro arco da fachada desta igreja. A fachada foi projetada pelo arquiteto Reinaldo, último sucessor de Busqueto, que a executou na segunda metade do século XII. Na fachada, que é decorada com colunas e incrustações em mármore, se abrem 3 portais em bronze, em substituição aos originais que foram destruídos durante um incêndio em 1595. Os portais em bronze foram produzidos no final do século XVI na oficina do escultor florentino Domenico Portigiani, a pedido do Grão-Duque Fernando de Médici. Os portais originais que foram destruídos no incêndio, um era de madeira, o central era em bronze, feito por Bonanno Pisano, e o terceiro havia sido trazido de Constantinopla. Na parte superior da fachada podemos admirar as janelas divididas por colunas, chamadas monóforas, bíforas e tríforas. Como curiosidade, no alto da fachada está uma pequena coluna em pórfiro oriental escuro, visível à direita da segunda galeria. Reza a lenda que quem olha tal coluna estará livre de uma traição de amor. Fica a dica: se você for a Pisa, não deixe de dar uma olhadinha na coluna. Esta porta está localizada nos fundos do transepto direito e fica de frente para a Torre do Sino. Para os moradores da cidade que se aproximavam pela Via Santa Maria, era o caminho mais curto para entrar na catedral. Esta porta é uma réplica e a original está conservada e exposta no Museu della Opera del Duomo, ao lado da torre, e foi a única que resistiu ao incêndio em 1595. É decorada com episódios da vida de Jesus Cristo, profetas, anjos, Cristo Pantocrator e a Assunção de Maria. Diferentes cores aparecem nas colunas em mármore, porque foram trazidas de vários outros lugares na Itália, mais precisamente de construções destruídas ou abandonadas.
No interior, acima da porta principal de entrada, está o brasão da família Médici. A família dos Médici foi uma dinastia política italiana que teve origem na região da Toscana. Sua riqueza e influência originou-se do comércio de produtos têxteis. Tornaram-se banqueiros, políticos e também da família surgiram alguns artistas e 4 papas. Juntamente com outras famílias, eles fomentaram e inspiraram o nascimento da Renascença italiana. Foram responsáveis por financiar grandes artistas da época, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, como também por construir vários monumentos e igrejas. O interior da catedral tem uma aparência bizantina, rica em luz e com o espaço que tende a se multiplicar devido ao arranjo particular das colunas. A igreja tem a planta em forma de cruz latina, com 5 naves, enquanto o transepto tem 3 naves. O teto é todo em madeira entalhada, composto por caixotões dourados, feitos no século XVII, obra de Domenico e Bartolomeu Atticciati, de Florença. Acima das naves laterais estão também 2 galerias. A área do presbitério possui um altar com esculturas modernistas e nas paredes 27 pinturas que cobrem as galerias, retratando histórias do Antigo Testamento e histórias da vida de Cristo. Foram feitas entre os séculos XVI e XVII, principalmente por artistas toscanos. O teto da abside é de influência totalmente bizantina, onde está representado o mosaico com Cristo Pantocrátor. No texto sob a mão esquerda do Cristo está a mensagem: Eu sou a luz do mundo. Esta catedral é rica em obras pictóricas. A mais antiga é o quadro datado do início do século XIII, chamado de Madonna sotto gli organi, obra de Berlinguero Berlinguer. A obra recebeu esse nome por causa da sua localização, ou seja, foi colocada no altar localizado abaixo do órgão da catedral. Este púlpito é uma obra-prima feita por Giovanni Pisano, entre os anos 1302 e 1310. Sobreviveu ao incêndio, mas foi desmontado durante o trabalho de restauração e não foi remontado até 1926. Com sua arquitetura intrincada e sua decoração escultural complexa, a obra apresenta uma das narrativas mais abrangentes da imaginação do século XIII e reflete a renovação religiosa e o fervor da época. Os painéis ligeiramente curvos são esculpidos com uma linguagem expressiva sobre os episódios da vida de Cristo. Outras características no púlpito incluem a presença de cariátides, figuras esculpidas no lugar de colunas simples, que simbolizam as virtudes.
o uso de prateleiras enroladas no lugar de arcos para suportar a plataforma elevada, a sensação de movimento dada pelas numerosas figuras que preenchem cada espaço vazio. Essas qualidades unidas, aliadas à arte narrativa das 9 cenas, este púlpito é considerado uma obra-prima da escultura gótica italiana. No encontro da nave central com o transepto está sua incomum cúpula elíptica, de inspiração mourisca, e em seu interior está uma obra onde foi utilizada uma rara técnica de pintura chamada encáustica, que retrata a Virgem em glória com santos, obra realizada pelos artistas pisanos Orazio e Girolamo Riminaldi, entre os anos 1627 e 1631. Segundo a lenda, Galileu começou a estudar a lei do pêndulo em 1581, após observar um candelabro com velas suspenso nesta catedral durante uma missa. Na época, ele estudava medicina na universidade local. No entanto, Galileu desenvolveu a lei chamada de isocronismo do pêndulo somente em 1592, quando se tornou professor de matemática nesta mesma universidade. O isocronismo do pêndulo é o princípio de que o período de oscilação de um pêndulo é constante, independentemente da amplitude da oscilação. Ele notou que o candelabro oscilava empurrado por correntes de ar e balançava em arcos, ora maiores, ora menores. Em comparação com o seu próprio batimento cardíaco, parecia a ele que o lustre levava a mesma quantidade de tempo para girar para frente e para trás, não importando o quão longe estivesse balançando. O atual candelabro pendurado no interior da catedral não é o original, o qual se encontra no interior da Capela Aula, localizada no Campo Santo, que vamos ver mais adiante. Galileu fez contribuições originais para a ciência do movimento por meio de uma combinação inovadora de experimentos e matemática, e é considerado um dos primeiros pensadores modernos a afirmar claramente que as leis da natureza são matemáticas. No transepto esquerdo está a Capela do Santíssimo Sacramento e no centro está o grande sacrário de prata projetado por Giovan Battista. No transepto direito está um altar também dedicado à Virgem Maria, e ali está o local de sepultamento de San Ranieri, padroeiro da cidade e dos viajantes.
interior da catedral encontra-se o órgão Seraci, fabricado entre 1831 e 1835, bem como um órgão fabricado em 1977 pela empresa Maschione di Cuvio. Ainda no interior da catedral encontramos várias outras curiosidades, com vários túmulos de pessoas famosas, tais como Papa Gregório VIII, Sacro Imperador Romano Henrique VII e outras personalidades. Dedicado a São João Batista, esta edificação, toda feita em mármore, com projeto de Diotti Salvi, começou a ser construída em 1152, sobre uma estrutura mais antiga e finalmente concluída 200 anos depois, no século XIV. O piso térreo é em estilo românico e a seção mais alta em forma de torre e a cúpula são em estilo gótico. Coberto por uma cúpula, possui 54 metros e 86 centímetros de altura e uma circunferência de 107 metros e 24 centímetros, sendo a maior construção em seu gênero em toda a Itália. Seu estilo mostra a transição entre o românico e o gótico. Seu portal tem decorações em relevo, mas seu interior é quase desprovido de ornamentos, salvo uma fonte octogonal de Guido Bigarelli, uma estátua de São João Batista, obra de Italo Griselli, e seu púlpito, obra de Nicola Pisano, sendo um exemplar precursor do estilo da Renascença. O cientista Galileu Galilei foi batizado na fonte octogonal em 1564. Esta fonte data de 1246. É tido como o maior batistério da Itália. Tem 2 andares e, subindo até o segundo andar, chega-se bem perto da sua cúpula. Pouca gente sabe, mas assim como a torre e a catedral, este batistério também está inclinado. Embora não seja muito perceptível, esta construção se inclina 0,6 graus em direção à catedral. A razão disso acontecer é porque o solo em Pisa é rico em areia e argila. Seu sistema de cobertura contém uma cúpula dupla, composta por um imenso cone interno e uma majestosa tampa hemisférica externa. É precisamente esta estrutura arquitetônica que garante que este batistério esteja equipado com uma acústica excepcional que o torna quase como um instrumento musical. Em determinadas épocas do ano, a cada meia hora, um dos plantonistas faz ao público visitante uma pequena demonstração, cantando trechos de cânticos religiosos ou emitindo algumas notas musicais, e do alto do segundo piso é o melhor local para ouvir a incrível acústica deste espaço. Vale a pena esperar para conferir.
Esta edificação é um cemitério coberto e também um museu. Sua obra foi iniciada em 1277 por Giovanni di Simone e é o último dos edifícios monumentais construídos no complexo. É chamado de Campo Santo porque a Terra Santa do Gólgota foi trazida para cá pelos navios pisanos, quando voltaram da vitoriosa Terceira Cruzada. A título de esclarecimento, lembramos aqui que Gólgota é um termo que tem origem no hebraico e significa lugar da caveira, e é o local onde, de acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo foi crucificado e está localizada fora dos muros da antiga cidade de Jerusalém. Gólgota é mencionado na Bíblia, mais especificamente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo o exterior do Campo Santo é em mármore branco, com 43 arcos e 2 portas de entrada. O acesso principal é decorado por um elegante sacrário gótico acima do portal. O interior mostra o sugestivo claustro com arcos pontiagudos decorados. Nos corredores existem numerosos sarcófagos romanos usados para sepultamento de pessoas importantes. Aqui estão expostos alguns elos da cadeia de Porto Pisano, que após a derrota de Melória em 1284 foi quebrada em sinal de zombaria e levada para Gênova, que a devolveu a Pisa após a unificação da Itália. Este cemitério, portanto, pode ser definido como o panteão da elite pisana da época. No início do século XIV, nas paredes internas estavam maravilhosos afrescos sobre o tema da vida e da morte, obra de Bonamico Buffalmacco, que ensinou os sermões do frade dominicano Cavalca e as visões assustadoras da comédia de Dante, especificamente no Triunfo da Morte e no Juízo Final. É curioso notar que Buffalmacco foi protagonista de romances de Boccaccio, amigo de Calandrino. O ciclo prossegue com as histórias dos santos pisanos, nas quais também trabalhou Spinello Aretino, e com as histórias do Antigo Testamento, iniciadas por Taddeo Gaddi e concluídas por Benozzo Gozzoli. O ciclo pictórico foi seriamente danificado em agosto de 1944, quando da Segunda Guerra Mundial, quando um projétil de artilharia atingiu o telhado de chumbo do Campo Santo, fazendo-o derreter e posteriormente pingar pelos afrescos nas paredes. Durante a retirada dos afrescos danificados das paredes, foram trazidos à luz os desenhos preparatórios originais das obras, chamados sinópias. Uma vez restauradas à sua beleza, as sinópias constituem um documento histórico-artístico excepcional guardado no vizinho Museu Sinópia. O Triunfo da Morte, o afresco mais importante e mais bem preservado, foi realocado para sua posição original após uma longa restauração.
Os afrescos dentro do cemitério monumental de Pisa constituem um testemunho extraordinário da arte e da história da cidade. Essas obras de arte, pintadas diretamente nas paredes do cemitério, contam histórias bíblicas, mitológicas e históricas, oferecendo um vislumbre fascinante da cultura e da religiosidade da época. Datados de diferentes períodos, do alvorecer da Idade Média ao Renascimento, os afrescos do cemitério representam um tesouro de valor artístico e histórico inestimável, testemunhando o talento e a habilidade dos artistas que os criaram e a rica tradição cultural de Pisa. Este Camposanto teria uma ligação com a Divina Comédia. Estudiosos sugerem que algumas das personagens retratadas nos afrescos de Camposanto podem ter sido inspirados na Divina Comédia de Dante Alighieri, que visitou Pisa no século XIV. Vários são os espetaculares afrescos no seu interior, porém os mais famosos são o Triunfo da Morte, de Buonamico Buffalmacco, está localizado na parede nordeste do Camposanto e foi feito entre 1336 e 1341. Mede 15 metros de largura por 5 metros e 60 centímetros de altura. É uma das 3 cenas executadas por Buffalmacco no cemitério monumental gravemente danificado durante os bombardeios e incêndios da Segunda Guerra Mundial. O afresco foi objeto de uma longa restauração concluída em 2018. O afresco Juízo Final, objeto também de uma grande restauração, apresenta uma característica distinta em comparação às representações feitas por Giotto. Enquanto o mestre toscano geralmente combina o tema do julgamento das almas e sua condenação em uma única cena, Buffalmacco escolhe separar os dois temas. No entanto, as maneiras pelas quais eles são ilustrados permanecem semelhantes à tradição do artista Giotto. O Inferno, também realizado por Buffalmacco, é retratado em uma ordem precisa e descendente. No centro está Lúcifer, que devora os condenados com 3 bocas, de acordo com a tradição. A digestão e a expulsão dos corpos dos condenados também são retratadas. Esta representação não pode deixar de trazer à mente as punições infligidas aos pecadores na Divina Comédia de Dante.
A lâmpada de Galileu Galilei está na Capela Aula. Esta capela está localizada no lado oposto da entrada principal, na parede norte, e pode ser alcançada cruzando o pátio interno, porém nem sempre está aberta para visitação. Embora a teoria tenha sido originalmente formulada por Galileu no século XVI, foi o matemático holandês Christian Huygens quem a aperfeiçoou. Antes de falarmos sobre o museu, se faz necessário explicar o que é sinópia. Trata-se de uma antiga técnica que consistia em usar sinópio, ocre vermelho, para traçar os esboços iniciais ou o rascunho de um afresco. Este museu está localizado em um grande edifício medieval de tijolos que antigamente abrigava o Hospital do Santo Espírito. E conforme mencionamos anteriormente, ali estão preservadas as sinópias, ou seja, desenhos e afrescos históricos que foram resgatados do monumental Campo Santo depois de ser atacado na Segunda Guerra Mundial. As sinópias, obras de vários artistas, incluindo Buffalmacco, Andrea Buonaiuti, Antônio Veneziano, Spinello Aretino, Taddeo Gaddi, Piero di Puccio, Benozzo Gozzoli e outros, estavam nas paredes do Campo Santo. Neste museu, além das próprias sinópias, existem duas áreas multimídia. Uma onde se reproduz uma simulação estereoscópica em 3D do cemitério monumental ao longo dos séculos. Outra onde, numa espécie de mini-cinema, é apresentado um material audiovisual sobre a estrutura e as obras de restauro da torre inclinada. Esta é a porta original que estava na catedral, feita por Bonanno Pisani.
O Museu da Ópera do Duomo de Pisa está localizado na Piazza del Duomo, no edifício que antigamente foi utilizado como seminário, academia de belas artes e um convento, ao lado da torre. Foi inaugurado em 1986 para abrigar o tesouro da catedral, os materiais retirados dos monumentos sagrados por motivos de restauro e proteção, e todas aquelas obras que já não estavam presentes nos vários edifícios do conjunto monumental, mas que necessitavam de um espaço para exposição pública. O museu leva o nome da instituição que administra o complexo monumental, Ópera del Duomo de Pisa. Entre as esculturas destacamos as obras de Tino di Camaino e Giovanni Pisano, incluindo a Virgem com o Menino em marfim, esculpida por Pisano em 1300 para o altar-mor da catedral. Nas salas do tesouro encontram-se muitos relicários dos séculos XII e XIII e alguns itens medievais salvos do fogo, incluindo um especial que contém, segundo a tradição, algumas pedras do Gólgota e as vestes de eremita de São Ranieri, padroeiro da cidade. Ali também estão várias pinturas dos séculos XV ao XVII, além de uma série de incrustações em madeira do antigo coro da ábside, uma coleção de vestimentas sagradas e vários achados etruscos, romanos e egípcios. Se fazem também presente várias aquarelas coloridas representando os afrescos do Campo Santo. Do claustro do museu é possível admirar uma vista esplêndida da torre inclinada.